Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus, é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Referência aí que nós vamos estar acompanhando, a passagem bíblica está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Os versículos que vamos ler agora, o apóstolo Pedro, ele está trazendo como um fundamento, como para uma defesa de argumento, uma passagem do Antigo Testamento. E esse versículo 6, ele está lembrando aos ouvintes Isaías capítulo 28, versículo 16. Ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, agora ele vai usar uma referência também para defender o argumento dele para aquele tempo. Ele vai usar Salmo 118, versículo 22. Então ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Pedro continua usando mais uma passagem do Antigo Testamento para o seu tempo. Ele diz: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Ele continua dizendo: os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, ele faz uma afirmação, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos amados, hoje eu quero falar sobre o povo de Deus. Tá bom? Esta é a ênfase que vamos caminhar nessa noite. O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Quando nós nos debruçamos nos escritos veterotestamentários, quer dizer, no Antigo Testamento, nós logo vamos perceber que o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido para representá-lo, fora Israel. Existe uma passagem muito pertinente sobre esse assunto, em Isaías, capítulo 41, versículo 8, na versão NTLH, diz bem assim:
o Senhor diz ao povo de Israel: você é meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Olha que coisa linda. Deus escolheu um povo para representá-lo, lá no Antigo Testamento. Esse povo se chamava Israel. E Deus disse: olha, eu escolhi vocês para serem meu povo, povo exclusivo, propriedade exclusiva. Por quê? Porque vocês são descendentes do meu amigo Abraão. Deus chama Abraão de amigo, meu irmão. Observe o amor de Deus. Quando alguém se coloca com o coração apaixonado, desesperado, sabe, obediente ao seu chamado, à sua palavra, Deus chama de amigo. E por causa dessa amizade que fazemos com Deus, Ele considera o nosso povo como seu povo. Ele disse: eu considero Israel meu povo por causa do meu amigo Abraão. Não, isso é forte. Isso é forte. Agora, quando nós chegamos nos escritos neotestamentários, quer dizer, nos escritos do Novo Testamento, isso vai mudar. Porque se antes o povo de Deus era Israel, quem é o povo de Deus agora? Quem é o povo de Deus no Novo Testamento? Quem é o povo de Deus nesse contexto atual? Quem é o povo de Deus? E nós temos uma passagem referente a isso. Temos várias, mas eu escolhi uma aqui. Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz bem assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Presta atenção. Abraão é antes de Cristo. A Bíblia diz que Deus anunciou as boas novas, ou seja, o evangelho a Abraão. Quando Deus falou com Abraão lá atrás, era o evangelho já sendo revelado a um homem de fé. Entende isso? Agora, a Bíblia diz mais o quê? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Deus prometeu a Abraão, amigo, que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas, não somente Israel. Israel é o povo escolhido que representava, sabe, o Senhor na terra, mas se através de Abraão todas as nações que crescem, que obedecessem, que reverenciassem o Senhor, também seriam abençoadas. E continua, no versículo 14, ainda em Gálatas 3, diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós. O povo de Deus era Israel, e todos aqueles que não faziam parte dos israelitas eram gentios. A Bíblia diz que isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Quem é o povo de Deus hoje? Todos aqueles que têm a fé de Abraão, crendo e reconhecendo que Jesus Cristo é o Messias e Salvador do mundo. Se você hoje reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, você agora se torna povo de Deus. Povo de Deus. Irmãos, ser chamado de povo de Deus é algo maravilhoso. Ser chamado de povo de um Deus todo-poderoso, de um Deus perdoador, de um Deus que nos amou primeiro, de um Deus que nos chamou pela graça,
de um Deus que nos deu uma nova chance, de um Deus que se fez homem, morrendo no madeiro, sendo amaldiçoado para nos abençoar. Ser chamado de povo de Deus não é qualquer coisa. Amém. Era uma hora de dizer, eu concordo, pastor. Amém. Ser povo de Deus. Hoje, você percebe que as pessoas não valorizam isso. Você é povo de Deus. Uhum. Ah, tá, ok. Ah, beleza. Ser povo de Deus. Ser povo de Deus. Se Ele é por nós, diz a Bíblia, quem será contra nós? Ser povo dele é estar do lado daquele que nunca perdeu uma batalha. É estar do lado de um Deus invencível, indestrutível, inigualável. É esse Deus que Ele te chama para que você se torne seu povo. Diga amém. Agora, ser povo de Deus é uma bênção, sim ou não? Sim, é uma bênção. Mas esta bênção, ela também vem com responsabilidades e privilégios. Nós temos o grande privilégio de sermos chamados em Cristo de povo de Deus, família de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mais que vencedores. Mas, junto com todo o privilégio, também vem grandes responsabilidades. Se você assiste filmes de super-heróis, geralmente alguns falam bem assim, olha, na verdade, se eu não me engano, acho que é o filme do Homem-Aranha, né? O tio dele, né? O tio dele quando é assassinado por um bandido, e aí ele fala pro Peter, né? Ele fala assim, olha, com grandes poderes também existem grandes responsabilidades. Ser filho de Deus, ser povo de Deus é uma bênção. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Mas todo o poder que recebemos em Cristo, toda a bênção que recebemos em Cristo, toda a promessa que temos em Cristo, também nos dá grandes responsabilidades. Eu quero começar então falando da responsabilidade do povo de Deus. Logicamente que você lendo a Bíblia, você vai encontrar várias e várias responsabilidades, mas aqui o apóstolo Pedro, ele caminha, ele discorre sobre algumas responsabilidades que o povo de Deus tem. Depois eu falo dos privilégios. Primeiro, as responsabilidades. Vamos lá. A primeira verdade como responsabilidade do povo de Deus é: o povo de Deus deve se livrar de tudo que os atrapalha. Como povo de Deus, você não pode se acomodar em viver uma vida embaraçada. Como povo de Deus, você não deve se conformar com a sua vida andando de forma errada. Como povo de Deus, nós não podemos aceitar viver em embaraço. Confira comigo os versículos 1. Diz assim, o versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência é murmurações e todo tipo de difamação. O povo de Deus tem que entender que ele tem responsabilidades. E a primeira responsabilidade que Pedro diz que nós temos que ter como povo do Senhor é se livrar de tudo que nos embaraça. Livrem-se de toda a maldade. Se existe maldade em nosso coração, precisamos nos livrar dela agora mesmo.
povo de Deus não pode permitir que o seu coração viva, encharcado de maldade. Por isso Jesus disse: orem por aqueles que te perseguem, abençoe os que te amaldiçoam. O povo de Deus age diferente. O povo de Deus não vive na maldade, não deseja o mal para o outro. Maldade, engano, hipocrisia e inveja, toda espécie de maledicência, nós devemos nos livrar de tudo isso. Será que existe engano no meio do povo de Deus? Então se livre. Será que existe hipocrisia no meio do povo de Deus? Hipocrisia é falar de algo que você não vive. Você precisa orar, mas eu mesmo não oro. Você precisa mudar, mas eu mesmo não mudo. O povo de Deus deve se livrar dessas coisas. Inveja, será que existe inveja no meio do povo de Deus? É só você olhar. Isso aí para mim é algo bem, felizmente, se tornou banal. Observe quantas pessoas celebram a sua vitória. São poucos. São poucas pessoas que celebram a sua vitória. Se você pôr lá na sua rede social, estou tão triste, vários comentários. O que aconteceu? Estou orando por você. Nossa, menina, o que está acontecendo contigo, hein? Aí você põe lá: essa semana Deus abriu uma porta poderosa para mim. Eu passei na faculdade. Eu estou em um melhor emprego. Eu tenho uma condição salarial maior. Quantos comentários? Que bom. Porque as pessoas dão mais ibope às nossas desgraças do que às nossas vitórias. Tá? Então existe inveja no meio do povo de Deus? Existe. Existe, e muita. Se o irmão vem aqui celebrar: olha, Deus me abençoou com um carro. Aí o outro diz assim: já vem se amostrar. Celebre, abençoado. Se alegre com quem se alegra. Mas a gente só aprendeu a segunda parte: chorar com quem chora. Um monte de crente chorão. Só que é o crente chorão, é o crente que gosta de velório, que gosta de desgraça, que gosta de caos. Entendeu? É o crente que gosta disso aí. Se você falar de coisa boa: olha, irmão, esse mês Deus abriu uma porta financeira, me deu condição, eu consegui abençoar o meu filho com isso, minha filha com isso. Olha, Deus me deu a bênção da casa própria e outro. Não sei para que falar disso. Falar de quê? Falar de quê? Entendeu isso? Então, a Bíblia diz: o povo de Deus, responsabilidade, se livrar daquilo que embaraça. E o que embaraça? Pedro falou: maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, difamação, murmuração. Será que existe murmuração no meio do povo de Deus? Gente, eu vejo com um olhar espiritual, eu vejo nosso povo prosperando, nosso povo crescendo, nosso povo rompendo. E a gente vai conversar com a pessoa que está prosperando: pastor, estou ouvindo, mas está difícil, hein? Tira o difícil. Fala: eu estou ouvindo em nome de Jesus. Troca o difícil pelo nome de Jesus. Troca a guerra pelo nome de Jesus. O seu foco é a sua realidade. Daniel Goleman fala sobre isso. Então vamos lá. Segundo ponto, de responsabilidade como povo de Deus é desejar o que é bom. O povo de Deus deseja o que é bom. Diga comigo: o povo de Deus deseja o que é bom. É uma responsabilidade, irmão. Confira aí. Versículo 2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O povo de Deus deve desejar, como criança recém-nascida, o leite espiritual, que é o quê? Que é a palavra de Deus. O povo de Deus tem a responsabilidade de desejar, de aspirar, de se interessar. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Pelo leite puro, não leite azedo. Tem crente bebendo leite azedo.
Leite azedo é beber de uma fonte suja, contaminada, de uma fonte que não crê na Escritura, de uma fonte que deturpa a palavra de Deus, de uma fonte que fala mal da palavra de Deus, fala mal do povo de Deus, e isso é beber de uma fonte suja, de um leite azedo, que vai dar dor de barriga. Então cuidado com quem você ouve. Você tem que filtrar quem você ouve. O leite mais puro possível para te alimentar, te nutrir, é você abrir individualmente, pessoalmente, abra a palavra de Deus. Chegue na sua casa, ore, estude a palavra. Essa é a orientação principal. Entende? Aquilo que eu prego, você precisa, em nome de Jesus, chegar na sua casa e dar uma conferida. É isso mesmo, está escrito. O povo de Deus deve, como responsabilidade, desejar o que é bom. E Pedro disse, o que é bom é o leite espiritual puro, que é a palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Por que eu preciso desejar a palavra, o leite puro? Aí Pedro fala assim, ó, para que por meio dele, desse leite espiritual puro, cresçam para a salvação. Quanto mais você estuda a palavra, não é ler a palavra, é estudar a palavra. O Senhor disse a Josué, medite na lei, de dia e de noite, fale dela, viva ela. Quando você deseja o leite puro, que é a palavra de Deus, você cresce para a salvação. Você não é levado por conversas inúteis. Você não é levado por teologias deturpadas, não. Quando você se alimenta da palavra de Deus, Pedro diz, você cresce para a salvação. E por que você faz isso? Ele vai dizer, agora que provaram que o Senhor é bom. Se você experimentou que Deus é bom, então faça isso. Se livre do que te embaraça. Deseje o que é bom, a palavra de Deus, e cresça para a salvação. O que temos como responsabilidade? Terceiro, devemos se aproximar do Senhor cada vez mais. Confira comigo, por favor, o versículo 4 em diante. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, diga assim, à medida que eu me aproximo dele. Se aproximar de Jesus é uma responsabilidade do povo de Deus. Não tem como ser povo de Deus se eu não me aproximo do Senhor, da igreja, daquele que me deu acesso à minha salvação, daquele que morreu por mim na cruz do Calvário. À medida que você se aproxima dele, o Senhor disse, clame a mim e responder-te-ei. Jesus disse, vinde a mim, é vir. Não é ficar em casa. Não, pastor, estou assistindo pela televisão, pelo celular. Jesus disse, venham a mim. Ele disse, aquele que quiser me seguir. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome sua cruz. Terceiro, siga-me. Ou seja, eu só consigo seguir a ele se eu me negar, se eu carregar a cruz. Aí sim eu consigo seguir. Não tem como seguir ele se eu não negar a mim mesmo, gente. Porque a mentalidade de Cristo é diferente da minha. A mentalidade dele é a de Deus, a minha sozinho é do pecador miserável. Devemos então nos aproximar dele. E Pedro traduz Jesus como? Ele diz, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, ele chama Jesus da pedra viva. A pedra viva. Ele diz assim, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia.
Dois ensinos que aprendemos aqui. Jesus é a pedra viva. A pedra viva, Pedro vai comentar sobre a pedra angular, a pedra principal. A pedra angular para a construção de um edifício é a pedra fundamental. É a pedra mais importante. É porque é através dessa pedra que vai dar sustentação para que esse edifício seja construído o mais alto possível sem cair. É nessa pedra que eu consigo construir minha vida até o céu. Até o céu. Eu consigo construir minha vida em Cristo até o céu, com uma base segura, sem o perigo da queda. Se eu construir em Cristo, eu não vou construir uma torre de Babel, que era para a pretensão humana, orgulho humano, egocentrismo humano. Não, em Cristo eu construo uma torre até o céu, uma ponte até o céu, debaixo da bênção do Senhor. Jesus é a pedra viva, e o outro ensino que Pedro diz é que nós, os crentes, os cristãos, nós somos pedras vivas. Jesus é a pedra viva, nós somos pedras, é o plural, é porque é o povo de Deus. No Antigo Testamento, o templo onde Deus estava, onde Deus era adorado, onde Deus habitava, era o templo feito por Salomão. Era um templo, de fato, material. Só que no Novo Testamento mudou as coisas. A Bíblia vai dizer que no Novo Testamento, Deus, ele não habita mais na estrutura feita por mãos humanas. Ele habita na estrutura feita pela mão dele mesmo, o próprio ser humano. As pedras que foram usadas para construir o templo de Salomão foram pedras. Mas as pedras que são usadas para construir o templo para Deus habitar, são pessoas. Você é uma pedra viva que Deus está usando para construir um templo espiritual para a habitação do próprio Deus. Você entende isso? Então, você precisa compreender quem é você. É por isso que a comunidade cristã deve andar unida. Não existe esse negócio de servir a Cristo sozinho, porque somos pedras vivas. Uma pedra só constrói um templo? Não, mas muitas pedras vivas constroem um grande templo para a presença do Todo-Poderoso habitar. A pau do Senhor bem forte, meu irmão. Aleluia. Amém. Jesus é a pedra viva, pedra fundamental. E a grande questão é que alguns rejeitaram essa pedra. A Bíblia vai dizer que os judeus, os israelitas, rejeitaram Jesus como Messias, ou seja, rejeitaram Jesus como Salvador, como a pedra principal. Então, o apóstolo Pedro, ele traz 3 textos do Antigo Testamento para fazer defesa do argumento que ele agora ensinava aos seus ouvintes. E ele vai dizer, pois assim é dito na Escritura. Ele vai citar Isaías 28:16. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa pedra é Cristo. Aqueles que confiam em Cristo jamais são envergonhados. Diga comigo, se eu confio em Cristo, eu jamais serei envergonhado. Aleluia. E ele continua dizendo, portanto, para vocês, os que creem, para aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e Messias, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores, quer dizer, aqueles que rejeitaram Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Qual é o ponto de vista? É que aqueles que creem em Cristo, ele é uma pedra preciosa. Aqueles que não creem, Jesus é uma pedra de tropeço.
Observe que quem não crê sempre tropeça nele. Tropeça, porque não crê nele. Os que acreditam em Jesus, ele é pedra preciosa. Você, é o maior tesouro da minha vida. Os que não acreditam tropeçam nele. Pum! Jesus não é Deus, Jesus era mais um. A pergunta é, você é aquele que crê como pedra preciosa? Ou você é aquele que não crê e vê Jesus como uma pedra de tropeço? Preste atenção, pense nisso. Falamos das responsabilidades do povo de Deus. O povo de Deus tem responsabilidade de quê, gente? Se livrar de tudo que atrapalha, desejar o que é bom e se aproximar do Senhor cada vez mais. Agora, quais são os privilégios do povo de Deus? Diga assim para o seu irmão, servir a Deus tem privilégios. Entende? Se tem, né, Gilberto, responsabilidades, tem privilégios. Quais são os privilégios em ser povo de Deus? Segura aí. Primeiro, o povo de Deus tem um privilégio de ser geração eleita, sacerdócio real e povo exclusivo. Confira comigo o versículo 9, por favor. Diz, vocês, porém, ou seja, se alguns veem Jesus como pedra de tropeço, rocha que faz cair, vocês não, é o contraste. É totalmente diferente. Nós, como igreja, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu quero falar para você sobre isso. Ser geração eleita, nação santa e povo exclusivo é ser tudo aquilo que Israel fora chamado para ser. Pedro está usando prerrogativas usadas para o povo de Israel. Deus havia dito para o povo de Israel em Êxodo, Deuteronômio, vocês são geração eleita, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo. Israel tinha todos esses privilégios. Mas sabe o que aconteceu? Eles tropeçaram. Porque em algum momento eles acharam que era pelas obras e não pela fé. Eles rejeitaram Jesus, a pedra principal, e viram em Jesus uma rocha de tropeço, uma pedra de tropeço. Paulo falou sobre isso. Olha, se Deus corrigiu os escolhidos lá de trás, Ele também não vai nos corrigir? Hoje nós temos o grande privilégio de ser povo de Deus. Mas será que estamos valorizando essa dádiva? Será que estamos nos comportando como esse povo, o povo de Deus? Adoramos como o povo de Deus? Servimos como o povo de Deus? Cultuamos como o povo de Deus? Nos comportamos como o povo de Deus? Nos identificamos como o povo de Deus? Falamos como o povo de Deus? Acertamos problemas como o povo de Deus? Atrás de grandes privilégios existem grandes responsabilidades. E ser geração eleita, ser a geração que Deus escolheu. Aí vai dizer, nação santa. Deus nos escolheu como nação santa. Se estamos em Cristo, somos nação santa. Santa, nação separada. Deus nos separou como seu povo. E vai dizer o seguinte, nós somos também sacerdócio real. Sacerdócio real. O povo de Israel tinha uma tribo sacerdotal. Só eles poderiam ministrar no templo, no tabernáculo. A tribo de Levi. Ninguém poderia. Só os levitas. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Uma vez por ano. Para interceder pelo povo e por ele mesmo. Mas a Bíblia está dizendo que em Jesus Cristo nós somos a tribo sacerdotal do Senhor. Não precisamos mais sermos da tribo de Levi para sermos sacerdotes. A Bíblia diz que em Cristo nós somos sacerdócio real.
Em Cristo, você, homem e mulher, que recebeu Cristo como Senhor, em Cristo, você é um sacerdote no Senhor. E sabe o que um sacerdote fazia? Ele sacrificava no altar para o Senhor, ele intercedia pelo povo, ele se aproximava do lugar santo. Só que um homem só fazia isso uma vez no ano, no Santo dos Santos, uma vez no ano, um homem entrava no dia do Yom Kippur. Presta atenção. Aquele que poderia entrar uma vez no ano, em Cristo, o véu se rasgou. Em Cristo você pode estar no Santo dos Santos, no lugar de intimidade, de glória e poder, todo dia, toda hora, todo mês, todo ano, toda a sua vida. Aleluia. Amém. Amém. Pastor, agora quais são os sacrifícios que eu, como sacerdócio real é o sacerdócio da realeza, o sacerdócio de príncipes e princesas. É isso que você tem que entender quem você é. Se você não entender quem você é, você vai continuar andando, sabe, pelos cantos, se arrastando. Não. Mude a mentalidade. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é sacerdócio real, geração eleita, nação santa. Quais são as ofertas espirituais que eu posso oferecer ao Senhor como sacerdócio real? As minhas orações, o meu louvor, as minhas ofertas de amor, o meu amor fraternal, o perdão que eu libero para as pessoas, a minha educação em Cristo, a minha fala em Cristo, o meu amor ao próximo, são ofertas espirituais que eu hoje posso oferecer diante do Senhor sem medo de morrer, sem medo de ser fulminado. Você tem essa dádiva. Faça com o seu irmão, você é um privilegiado, não sabia? Você é privilegiado. O que muitos não puderam fazer lá atrás, nós podemos em Cristo. Ser geração eleita, geração que o Senhor elegeu, ser sacerdócio real, sacerdócio da realeza de Deus, ser povo exclusivo de Deus, isso é maravilhoso. Agora, tudo isso que nós temos, esses privilégios espirituais, o Senhor pede de tudo isso algo principal para nós. Por que ser geração eleita, sacerdócio real e povo exclusivo? Para quê? Como eu devo me comportar diante dessas bênçãos exponenciais? Aí você vê a parte B comigo, do versículo 10. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Presta atenção. Povo de Deus que entende que está na luz, ele anuncia as grandezas de Deus. Se você não consegue anunciar as grandezas de Deus, é porque você ainda não entende que é povo dele. Você não entende ainda que é geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Você não sabe. Ou se você sabe, não se comporta como tal. Nós somos e recebemos tantas bênçãos, tantos privilégios, somente para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Gente, quem está na luz, anuncia. Pastor, mas esse mundo tem tantas trevas. Sabe o que é trevas? Trevas é a ausência de luz. Se tem muita treva onde você está, é porque talvez você não está brilhando como deveria. Trevas é a ausência de luz. Se não existe pessoas brilhando com o Espírito de Cristo, as trevas aumentam.
E nós fomos chamados, nós temos privilégios espirituais para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não vivemos mais em trevas. As trevas não podem mais nos dominar. Nós temos que ser a luz do mundo. Diz assim para o seu irmão: anuncie as grandezas de Deus, porque você é povo dele em Cristo Jesus. Pau do Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais forte, que é para o Senhor, meu irmão. Mais forte.